presidente do Irã, afirmou que vai cessar os ataques contra países do Golfo. Em um pronunciamento feito agora, neste sábado, ele pediu inclusive desculpas às nações do Golfo e disse que Teherã, a capital, só voltará a atacar caso seja alvo de alguns desses países. Vamos entender então este assunto? Nós conversamos agora com a Priscila Caneparo, pós-doutora em Direito Internacional e professora na Washington e Lincoln University. Professora, muito obrigada pela entrevista. O que significa, e já já a gente chega também em Donald Trump, que disse agora cedo também que vai atacar hoje o Irã. O que significa isso, o presidente iraniano pedindo desculpas para esses países do Golfo? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, a gente faz uma leitura a partir de dois vieses. Um primeiro viés, que é justamente a questão, né, da genuinidade dele pedir desculpa, no sentido de fazer, né, uma realocação das relações, principalmente com os países vizinhos ao Irã. Ele postulou que, de fato, os países vizinhos não são alvo do Irã, principalmente porque a gente teve um suposto ataque nos últimos dias em relação ao Azerbaijão, né? Então, a gente muda até a rota aí, propriamente dita, do conflito, indo mais para o Cáucaso. Então, esse é um problema que se tornou endêmico na região, inclusive podendo gerar uma guerra total. Então, a primeira linha de interpretação da fala do presidente do Irã é justamente essa. Foram genuínas as desculpas, de fato ele não tem mais a intenção de atacar nenhum país para não garantir com que o que os Estados Unidos quer, que é uma instabilidade regional que por consequência leve à queda do regime do Irã, aconteça. Agora, por outro lado, existe uma outra interpretação que nos leva a crer que esse pedido de desculpas foi justamente para o Irã ganhar tempo em relação, inclusive, ao apoio dos países que compõem essa regionalidade do Oriente Médio, para conseguir fazer com que haja uma reestabilização do local, não apenas do Irã, mas de toda a regionalidade, e inclusive para a reconstrução do Irã e, parcialmente, para uma reestruturação do regime. Falo parcialmente porque acho muito difícil que o regime em si venha nomear um substituto ao Ali Khamenei, enquanto os Estados Unidos estão focando em dizimar, acabar com todas as supostas lideranças. Tanto isso é claro que o próprio, né, governo de Israel falou: quem quer que seja a nova liderança do Irã, ou quem quer que seja nomeada a nova liderança do Irã, nós teremos como alvo terrorista. Então, são dois pontos de interpretação, eu acredito que convirjam, são os dois sentidos que ele quis trazer nessa fala, mas que a gente tem que ficar atento se de fato vai repercutir em algo concreto. Eu não acredito que vai repercutir, porque poucos momentos após a fala do presidente do Irã, a gente observou um ataque que supostamente veio do Irã em relação ao país do Emirados, a uma regionalidade do Emirados Árabes, que foi justamente Abu Dhabi. Mas a gente precisa ficar atento se essa fala de fato vai ter uma boa repercussão em relação àquela regionalidade para pacificar um pouco as relações, inclusive entre Irã e os outros países. Professora, mas diante agora dessa ameaça de Donald Trump, deste sábado, né, dia 7 de março, de que ele vai atacar o Irã novamente, há quem diga, existe quem diga assim, os Estados Unidos entraram numa guerra, mas na verdade o foco deles não pode atacá-lo de volta, porque o Irã não tem capacidade de atacar diretamente os Estados Unidos. E aí você deixa vulnerável uma região, enquanto você que começou a guerra está de fora vendo tudo isso. Eu quero ouvir a senhora, a sua interpretação sobre essas questões de Estados Unidos e o Irã não poder diretamente atacá-lo de volta. Bom, Elisa, eu acho que é importantíssimo a gente destacar que isso, em um primeiro momento, já abre um gap para a gente ter novos movimentos radicalizados, inclusive novos ataques terroristas, principalmente nos Estados Unidos. A gente vê que esses ataques, inclusive, reverberaram dentro da população iraniana, que hoje não se preocupa mais com a queda do regime, se preocupa justamente, não faz mais a questão de ter, enfim, manifestações ou posicionamento contrário, se preocupa com o que vai comer, se vai conseguir sobreviver aquele dia, por conta de ataques externos. Então, isso é uma consequência clara que faz com que nós tenhamos uma prospecção de futuro não muito promissora em termos de finalização de ataques radicalizados e de ataques terroristas, inclusive em território dos Estados Unidos. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que é importantíssimo deixar claro é que o Irã, de fato, ele não tem capacidade militar, bélica, balística, nesse momento,
para vir atacar os Estados Unidos, mas de fato tem para vir atacar Israel. Tanto é verdade que, inclusive, hoje a gente já observou que o Irã supostamente atacou o Ministério da Defesa de Israel. Esse é um ponto crucial. Tanto é verdade que muita gente fala, inclusive do Partido Republicano, que os Estados Unidos ingressaram nessa guerra em relação a Israel. Essa guerra é de Israel, essa guerra não é dos Estados Unidos, inclusive por conta do distanciamento geográfico. Agora, de fato, o Irã precisa dar uma resposta, ou quer dar, segundo a cabeça do regime, para esses ataques dos Estados Unidos. É como se fosse um compromisso com a sua população que ainda acaba por apoiar esse regime. E aí a questão que fica é como vai atacar, né, justamente os Estados Unidos por conta dessa problemática geográfica. E aí vem a questão. Quando ele faz esses ataques pontuais nesses países do Golfo, ele não está atacando o país propriamente dito. Ele está atacando as bases militares e a influência dos Estados Unidos na região. É claro que acaba se tendo muitos ataques que não se voltam para os Estados Unidos, como, por exemplo, ataque ao aeroporto de Dubai, ataque ao aeroporto do Kuwait, porque isso, de fato, acaba por ser um crime de guerra, porque está atacando infraestrutura e alvos civis de outros países, mas esse ataque em relação às bases militares é a única forma condensada, né, de uma resposta, enfim, coordenada em relação a esses ataques dos Estados Unidos. Quando o Irã fala que, de fato, não vai mais atacar os países vizinhos, basicamente ele está falando, e aí a gente precisa também ver como é que vai ser, ele está falando que não vai atacar justamente alvos civis. Eu não vejo o Irã deixando de atacar os alvos de influência dos Estados Unidos, como as bases militares no Oriente Médio, entre essa fala do presidente do Irã. Então, a gente vai precisar ficar atento o que isso significa de fato. Professora, nessa legislação internacional sobre guerra, a gente aprende muito com vocês e, infelizmente, aprendemos na prática ao ver Ucrânia e Rússia, por exemplo, a questão do Hamas também com Israel e agora essa guerra no Irã. As questões de regras na guerra sobre você atacar militares ou atacar civis. Como é que fica essa questão neste momento? Porque as imagens que chegam a todo instante tanto no Irã quanto Líbano, por exemplo, Israel atacando o Líbano atacando Israel. Você vê prédios residenciais, civis, que estão morrendo. Como é que fica essa discussão sobre os crimes de guerra? Pois é, Elisa, essa discussão já veio desde 1949, com o que a gente chama de direito humanitário, e, de fato, tem que se ter o mínimo de proteção aos direitos humanos e aos direitos civis, ainda que em contexto de guerra. A gente não pode pensar que a guerra é basicamente um ambiente anárquico, existem algumas regras mínimas. Essas regras mínimas nos levam a idealizar um ambiente em que a guerra não vai, de fato, possuir um poder de atacar diretamente os civis. A gente considera que uma guerra, por consequência, pode trazer baixa, sim, em questões de infraestrutura e de população civil, mas não se pode ter como alvo a população civil, como, por exemplo, aconteceu na escola de meninas no Irã no começo, né, dessa guerra na semana passada. Então, esse ponto é crucial para que nós possamos entender. A guerra acontece, ou deveria acontecer, entre justamente os governantes e deveria atacar os alvos militares. A gente sabe que isso é praticamente impossível, a gente sabe que ultimamente a gente tem visto muitos alvos civis principalmente sendo atacados, mas isso de fato é proibido pelo direito internacional. E por consequência pode gerar responsabilização tanto para o Estado, né, e aí a gente fala um pouquinho das condenações, que também Israel e Rússia já são partes na Corte Internacional de Justiça, e a gente fala também das pessoas, por conta da gravidade desses crimes, poderem ser condenadas. E aí a gente já observa que a expedição de mandado de prisão contra o Netanyahu e as altas cabeças do regime, contra o Putin e as altas cabeças do regime também, por intermédio de um tribunal que a gente chama de Tribunal Penal Internacional. É muito difícil a gente ver a efetividade, dá até um pouco de descrédito nesse ambiente internacional, mas de fato a gente precisa pensar que pelo menos alguma movimentação tenha ocorrido e pode ser que quando eles venham a deixar o poder, a gente veja alguma responsabilidade de fato. Porque o que a gente quer é finalizar, primeiro ponto, né, a questão das guerras, mas enquanto a guerra, a gente precisa defender essa população que não tem absolutamente nenhuma correlação com essas questões. E só também para trazer mais um ponto em relação à tua pergunta, a gente precisa pensar e a gente precisa analisar a partir de agora como vai ficar a sociedade iraniana em relação ao regime dos ayatollahs. A sociedade iraniana não é uma sociedade venezuelana. A sociedade iraniana, ela é basicamente uma civilização. Quando a gente observa esses ataques de uma potência estrangeira, dos Estados Unidos,
Ainda que nós tivéssemos um grande movimento contrário ao regime, a gente pode ter, nos próximos momentos, esse apoio ao regime, justamente por conta desse sentimento de civilização, desse sentimento de nacionalidade e por conta deles começarem a entender que talvez, nesse momento, quem esteja deteriorando a vida deles sejam as potências estrangeiras. Então, a gente precisa ficar a par de como vai se dar essa reação da sociedade iraniana. Professora, nesse momento de conflito, nos chama muito a atenção a quantidade de dinheiro que é investido numa guerra, seja pelos Estados Unidos, pelo Irã, e até quero te ouvir sobre os Estados Unidos dizendo, ou na verdade a interpretação de que alguns drones iranianos estão sendo um problema agora para os Estados Unidos, aquilo que Israel investe e aquilo tudo que se perde numa guerra. Bom, nós tivemos o Kuwait essa semana que abateu 3 aeronaves, mas abateu sem querer, foi até difícil inicialmente entender como assim abateu sem querer, né? Mas derrubaram 3 aeronaves. 3 caças dos Estados Unidos. É um dinheiro gigantesco que é investido e todas as complexidades sobre, recentemente, agora esse olhar em cima dos tais dos drones iranianos, professora, que estariam sendo um problema para os Estados Unidos. Pois é, Elisa, deixa eu fazer até um parênteses correlacionando a história. Na década de 70, a gente teve um economista que ganhou o prêmio Nobel, Jan Berg, um holandês, que inclusive falava que a gente precisa diminuir os gastos militares justamente para estabelecer um ambiente de paz e uma ordem mundial. Porque os gastos militares acabam por exacerbar, inclusive dentro do orçamento dos estados, aquilo que vai ser destinado para essa indústria e, em contrapartida, ficando diminuto aquilo que é destinado para a saúde, educação. Esse ponto já está sendo objeto, inclusive, de debate dentro dos Estados Unidos. Existem cálculos que falam quanto que uma aeronave, quanto que um drone abatido poderia ser investido em saúde, que a gente sabe que é um problema endêmico dentro da sociedade estadunidense por não ter um sistema único de saúde, né? Então, esse debate já está a par. A gente vai ver, a pergunta é muito relevante, porque a gente vai ver nos próximos meses, principalmente em relação aos middle terms, esse debate voltar à tona, e aí a gente tem que observar que isso é uma estratégia do Irã também. Né? A questão dos drones e a questão de prolongar essa guerra na perspectiva de conseguir abater, fazer com que os Estados Unidos tenham mais tempo e mais dinheiro investido, vai pressionar inclusive a sociedade dos Estados Unidos para ter um afastamento desses movimentos no Oriente Médio contra determinados governos, obviamente ditadores, mas contra determinados governos, e também fazer com que a popularidade do Donald Trump caia. O que é interessante, obviamente, para o governo do Irã, porque ele não tem um bom relacionamento histórico, desde a era Trump 1, com os ayatollahs. Então, isso é uma estratégia do Irã, arrastar a guerra com esses drones, justamente para falar, olha, eu ainda estou sobrevivendo e vocês vão ter que manter essas ações militares, mas a gente sabe que a premissa do Donald Trump, ou pelo menos o que ele falou, era que essa guerra seria uma guerra pontual. Começou com alguns dias, depois foi para 5 dias, depois foi para 2 semanas e agora a gente já está em 4, em 5 semanas. Então, isso é uma estratégia iraniana, justamente para acabar com os Estados Unidos prolongando essa guerra, que é justamente o que o Trump não queria, e também fazer com que os Estados Unidos gastem mais dinheiro, pressionando a opinião pública interna. Então, são pontos que a gente tem que observar e a grande discussão é, a gente sabe que o Irã é o segundo maior exército do Oriente Médio, mas a pergunta que fica é, são drones extremamente complexizados, extremamente tecnológicos. Será que foram produzidos pelo Irã? Há indícios que, de fato, existe um regime de colaboração com a Rússia aí, né? Uma retroalimentação e capacidade nuclear. Então, eu sigo um outro ponto, além de todos esses que eu já destaquei, para a gente também observar nos próximos dias esse debate, de onde vêm esses drones do Irã. Professora, doutora, pós-doutora, tanto conhecimento. Priscila Caneparo, muito obrigada pela gentileza da entrevista e nos ajudar a compreender o caos, né, que nós estamos vivendo. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Bom dia para vocês, Elisana. Muito bom dia, muito obrigada.